Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência então nas nossas aulas, passaremos para uma aula com um tema diferente, onde começaremos a tratar sobre estrutura de capital. Antes de mais nada, acredito que todos já saibam sobre o falecimento do professor Breno. Gostaria aqui de deixar minha homenagem a ele, um professor muito querido, tanto pelos alunos e principalmente pelos professores colegas, quem conviveu mais tempo com ele em sala de professores conhecia muito bem a pessoa do professor Breno. Então deixo aqui a minha singela homenagem a ele. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então estaremos a partir deste momento falando de estrutura de capital. Então o dinheiro investido por uma empresa, vamos pegar meu marca-texto. Então o dinheiro investido por uma empresa em ativos pode ser financiado por fontes internas e externas. Onde a gente encontra muito bem isso? Vocês vão ter que voltar lá no começo do curso de vocês, relembrar lá as aulas de contabilidade, onde nós contadores ou professores de contabilidade, tratamos da figura da estrutura de capital ou origens do capital. Basicamente estamos falando de passivos e patrimônio líquido. Então, dentro de uma empresa, podemos ter fontes internas, patrimônio líquido, sócios financiando a empresa ou fontes externas, investidores, instituições financeiras que consigam aportar recurso para o desenvolvimento das atividades dessa empresa. E considerando as fontes de longo prazo, podemos verificar que a empresa deve definir um mix de fontes de financiamento ou decidir uma maneira de como se financiam, formando então a sua estrutura de capital. Então, quando a gente trabalha a figura estrutura de capital, nada mais estamos falando que a composição entre patrimônio líquido e passivos, principalmente passivos de longo prazo. Curto prazo também entram, sim, mas os de longo prazo são mais significativos, uma vez que captação de recursos muitas vezes não, né? Na grande maioria das vezes se busca um capital de longo prazo. Então, aqui a gente tem a figura que muitos alunos temem, mas não é nada de complicado, não é nem um bicho de 7 cabeças, do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, onde nós teremos os passivos, então as dívidas contraídas pela empresa. Ficou horrível esse desenho, mas então as dívidas contraídas pela empresa, ou a figura do patrimônio líquido, que é a figura do capital próprio. Vamos usar essas duas nomenclaturas a partir de hoje para fins de cálculos, para auxiliar a gente nesse entendimento. Então, CAI, a gente vai estar se referindo a dívidas, a estrutura do capital de terceiros, passivos. E o CAE, a gente vai estar se referindo à figura de capital próprio, dívida com os sócios e a figura então do
patrimônio líquido, certo? E é essa soma que nos traz a figura da estrutura de capital. Então, a estrutura de capital nada mais é do que a soma do KI mais o KI, certo? Então, se a gente falasse uma fórmula para encontrar a estrutura de capital da empresa, soma-se KI mais KI. Mas nada mais fácil do que pegar o balanço patrimonial e olhar ao lado da ativos e patrimônio líquido, passivos e patrimônio líquido, certo? E até será tema da nossa próxima aula, a figura do custo médio ponderado de capital, WACC, onde a gente faz um cálculo pela participação de financiamento de cada fonte ponderada pelo custo de financiamento de cada uma dessas fontes. Encontraremos então, através dessa ferramenta, mas isso para a próxima aula, o custo médio que uma empresa tem para manter essa estrutura de capital, certo? Então, a teoria financeira atual propõe que as empresas devem objetivar o máximo de seu valor por meio da gestão de recursos de longo prazo, que envolve tomada de decisão a respeito de seus investimentos, financiamentos e a distribuição de dividendos. Quem traz esse conceito é Damodaran. Em 2002, ele, em seu artigo, reflete esse conceito de que as empresas sim buscam, através da estrutura de capital com menor custo, possibilitando maximizar o resultado da empresa, tendo em vista que um custo menor para pagamento desse capital indica lucros maiores. Então, decisões sobre financiamentos resultam num mix de fontes de recursos de longo prazo que maximize os valores dos projetos selecionados e envolvam, de forma direta ou indireta, a busca de uma estrutura ótima de capital, capaz de minimizar o custo do capital das empresas por meio da combinação ideal entre capital próprio e capital de terceiros. Sempre a gente vai tentar elaborar esse mix, então, tentando deixar ele o mais barato possível para se manter a empresa. A grande tendência é a gente sempre pensar o capital próprio é o mais barato. Sempre quando se pergunta isso, a grande maioria dos empresários pensa, o capital próprio é mais barato, eu não pago juros sobre ele. Mas ele tem um custo. Também tem um custo, que é o lucro que vai ser distribuído aos sócios ou acionistas. Então, pode ser que esse capital próprio não seja o mais barato. E somente esses cálculos que vão indicar qual a fonte mais barata e como a gente vai conseguir montar uma estrutura de custo de recursos que seja mais vantajoso, seja mais rentável para a empresa. Então, maximizando então o lucro da empresa através do mix de fontes de recurso mais baratas, vamos falar assim. E eu deixo duas perguntas para vocês. Por que as empresas têm diferentes combinações de financiamento? E a segunda, os índices de endividamentos atuais são os mais indicados para elas? Aí a gente vem nesse dilema, nesse confronto. Ter uma dívida ou ter um capital próprio investido na empresa? Qual as vantagens de ter um endividamento em relação ao capital próprio? Então, a primeira pergunta aqui,
A resposta até é relativamente simples. A empresa tem diferentes combinações de financiamentos, tentando buscar esse objetivo de ter a sua estrutura de capital mais barata possível. E nesse dilema dívida e capital próprio vai fazer com que a gente faça essa combinação, uma vez que a gente vai buscar sempre a composição do custo mais barato, da estrutura de capital mais barata. Então pode muitas vezes ser que a dívida seja mais barata para a manutenção da empresa do que o próprio capital dos sócios. Faz sentido? Sim, tudo vai depender de quanto o sócio espera. E outro fator é que a dívida, o custo nominal da dívida, nem sempre é o custo real. Então, falando da estrutura de capital, a estrutura de capital de uma empresa é a proporção entre o capital próprio e o capital de terceiro de longo prazo que a mesma utiliza para financiar as suas atividades. A soma das duas vai ser o nosso conceito de estrutura de capital. E a estrutura de capital de uma organização está relacionada a como se organizam as origens dos financiamentos no âmbito do longo prazo, ou seja, o quanto são obtidos os capitais terceiros e o quanto é proveniente do capital próprio. E a estrutura de capital explica, portanto, quanto dos recursos de uma empresa é financiada por ela e quanto é financiado com recurso de terceiro, de outras empresas, de outras fontes. O fato de uma empresa utilizar capital próprio ou capital de terceiros para financiamento gera diferente proporção de endividamento e de recursos próprios, o que resulta, claro, em diferentes custos de capital que a empresa utiliza. Então, sabendo-se que o capital de terceiro e o capital próprio oferecem riscos diferentes e, portanto, representam custos diferentes que devem ser levados em consideração na definição da melhor combinação dessa composição. Nesse sentido, a análise do balanço pode revelar muitas informações sobre essa situação. Então, dessa maneira, iremos por foco especificamente o lado direito do nosso balanço, passivo e patrimônio líquido, proporção entre passivo e patrimônio líquido e o exigível a longo prazo ou não circulante. Mas para que a gente faça uma análise um pouco melhor, é preciso que a gente entenda a figura da vantagem de se ter o capital de terceiros. Então, primeira vantagem: benefícios fiscais. Então, nem todo o valor que eu pago como custo do meu financiamento, ou seja, despesa com juros, realmente serão custo do capital. Por quê? Elas vão acabar sendo possíveis de abatimento nos impostos, como imposto de renda e contribuição social. Então, esse valor que eu deduzo da base de cálculo de imposto de renda e contribuição social faz com que a dívida apresente esse benefício. Por isso que eu falei, é por esse motivo, pelo benefício fiscal, muitas vezes a gente tem o valor nominal da dívida diferente do valor real da dívida, porque eu vou poder descontar um pouquinho dessa dívida no meu imposto de renda. Outra característica importante
ela gera maior disciplina nos administradores. Algumas empresas podem forçar os administradores a terem maior disciplina nas opções de investimento. Então, ter essa figura de capital de terceiros faz com que os administradores se forcem a um controle maior para que essas dívidas sejam quitadas, sanadas no seu devido prazo, e isso exige maior controle das empresas. E tais vantagens, então, têm que ser ponderadas em relação aos seus custos. Quanto que eu pago para ter esse capital de terceiro? Então a gente vai poder pensar, quanto mais endividada, a gente também tem maior risco de inadimplência. Então, tem vantagens, mas eu vou ter que tomar um cuidado. Quanto mais eu contraio capital de terceiros, eu tenho um risco maior de não pagar essas dívidas. Por isso, até exigência de maior disciplina dos administradores. Tomar dinheiro emprestado aumenta potencial recomeçar. Tomar o dinheiro emprestado aumenta o potencial de conflito entre financiadores e investidores em ações. Por quê? Por que pode acontecer esse problema também? A empresa começa a contrair empréstimos e a repassar esse benefício do pagamento sobre esse valor a financiadores. Os investidores se sentem prejudicados, uma vez que eles não terão acesso ao lucro esperado da empresa. Pagar juros faz com que diminui o valor de dividendos repassado aos investidores. E terceiro é a perda de flexibilidade em relação a financiamentos futuros. Quanto mais endividado você está, menos opções de financiamento você vai ter. Então, por isso, você tem que ponderar qual a melhor opção. É a dívida ou é o capital próprio? Nenhum dos dois, a gente já vem falando nesses primeiros slides, que o ideal é a composição entre ambos, um mix. Então, de um trade-off entre opções permite calcular quanto uma empresa deve tomar emprestado. Agora vamos falar um pouquinho mais, vamos falar especificamente do benefício fiscal. Então, juros, segundo a legislação do imposto de renda, são despesas dedutíveis, diferente do fluxo de caixa do PL, como dividendos. Então, os juros eu posso abater imposto de renda. O dividendos eu não faço abatimento do imposto de renda. Então, a gente tem que levar em conta o cálculo desse benefício fiscal. Então, como calcular o benefício fiscal da dívida? O valor das economias dos impostos e pagamento de juros depois de acionar o montante do valor da empresa e mensurar a economia referente à dedução dos impostos, taxa de empréstimo menos a taxa após o imposto. Então, assim, uma empresa que tenha tomado X reais paga uma taxa de juros R e uma taxa de imposto marginal T. Então a gente vai ter despesas de juros anual RB e economia fiscal anual a partir dos juros de TRB. Assumindo que a dívida seja perpétua,
e que a taxa de desconto apropriada para o fluxo de caixa seja a taxa de juros sobre a dívida e que a taxa de impostos permaneça inalterada, o valor presente da economia fiscal dos juros para sempre será calculada desse modo. Então, o valor presente da economia fiscal da dívida vai ser igual taxa de imposto marginal vezes o custo da dívida pré-impostos vezes a dívida. E o custo dividido, tudo isso dividido pelo custo da dívida pré-impostos. Então, o valor presente da economia fiscal da dívida é a figura do TRB divididos por R, vai ser encontrado o TB. Tudo isso, na teoria, é estranho da gente analisar, né? É estranho da gente verificar. Então, por isso, montei esse slide que vai facilitar muito o nosso entendimento. Então, tudo que eu falei no slide 12, 13 e 14, a gente vai conseguir enxergar de modo muito mais prático nesse slide. Então, estamos em uma empresa onde fizemos um empréstimo de 50 mil a 15% ao ano. E nossa demonstração de resultado, antes de contrair a dívida, sem essa dívida, chegaríamos a essa estrutura. Receita com venda 100 mil, CMV menos 30 mil, vamos ter um lucro de 70, despesas gerais de 20 mil, lembrando, sem as dívidas, não temos despesas financeiras. Então a gente encontra um lucro antes da tributação de 50 mil. Partindo do pressuposto que o nosso imposto de renda e contribuição seja 34%, 25% de IR e 9% de contribuição social, a gente vai encontrar um imposto a recolher de 17%. E, por consequência, um lucro líquido de 33 mil. Mas e se a empresa contrair essa dívida? Como que a gente vai calcular? Então a gente vai encontrar a mesma estrutura. Deixa eu até mudar a cor do marca-texto aqui. A empresa com a dívida. Também com 100 mil de receita, 70 mil de lucro, as despesas gerais de 20 mil, mas aqui a gente vai encontrar a figura do cálculo do 15% sobre 50 mil. Teremos então uma despesa de 7.500, que é possível abater no cálculo de imposto de renda, certo? Então, considerando esses 7.500, a nossa nova base de cálculo para fim de imposto de renda cai para 42.500. Aplicando também os 34%, teríamos um imposto de 14.450 para pagamento. Como que então seria o nosso lucro líquido? 28.050. Ah, professor, mas o lucro é mais baixo. Sim, é mais baixo, tendo em vista que a gente não está pensando no custo líquido da dívida ou do custo do capital próprio, somente do de terceiros. Vamos pensar então quanto realmente custou esse empréstimo. Agora a gente passa somente para essa
essa sequência do slide. Então, nosso empréstimo foi pago ao banco 7.500, mas a gente vai ter que levar em consideração quanto que a gente deixou de pagar do imposto de renda. 17.000 menos 14.450. Então eu estou deixando de recolher para o governo 2.550. Então quanto que realmente me custou pagar esse empréstimo? 7.500? Não. É a diferença entre eles. O meu custo para manter esses 50.000 foi de 4.950. Então eu quero saber o custo líquido da dívida em percentual. Pego esse custo real, divido pelo montante do capital cedido. 4.950 dividido por 4.950 dividido pelos 50.000 do montante, a gente chega a uma dívida de 9,9%. Então a gente acabou tendo uma redução de 34%. Essa redução vai ser de 34%. Na grande média, sim, uma vez que a gente tem algumas regrinhas sobre o 25% do imposto de renda, mas em geral vai ser esse o ganho. Então, como é que a gente pode explicar através de uma fórmula? O custo líquido da dívida vai ser igual ao custo bruto da dívida vezes 1 menos o imposto de renda e contribuição social. Esse cara. Então, como é que ficaria? O custo líquido da dívida vai ficar 15% do custo bruto vezes 1 menos 0,34. Chegamos então a uma resposta de 9,9. Tá ok? Então, maneira mais simples, a gente pode fazer tanto de modo aritmético quanto de modo também é aritmético, né? Que idiotice minha falar isso, mas através da aplicação de uma fórmula. Então a gente vai no final do material colocar um segundo exemplo para vocês conseguirem compreender quanto que foi esse valor para vocês, como é que a gente chega nesse valor desses dois modos. Então, quando a gente fala do capital próprio, quanto que a gente encontra de custo? A gente já aprendeu aqui a encontrar custo da dívida ou custo do capital de terceiro. Aí a gente vai também encontrar o custo do capital próprio. Como? O custo do capital próprio vai ser o valor do dividendos dividido pelo valor do capital próprio vezes 100. Aplicamos essa fórmula e encontramos a resposta do nosso custo do capital próprio. É difícil? Não. Super tranquilo. Aplicação bem simples. Só precisamos saber qual o valor de dividendos pago aos acionistas em relação ao capital próprio. E o custo do capital de terceiros, a gente viu já de uma maneira mais desmembrada, mas também podemos aplicar direto por essa fórmula. O custo do capital de terceiros vai ser o quê? Os juros vezes 1 menos o imposto de renda dividido pelo capital de terceiros. Tudo isso multiplicado por
100, certo? E a última fórmula que a gente usa é a figura do custo total do capital. Custo total do capital vai ser o quê? Os juros mais o dividendos dividido pelo capital próprio mais o capital de terceiros. Desse modo a gente encontra o custo do capital total. Tranquilo? É bem simples, bem fácil da gente trabalhar esses conceitos, mas com a exigência da prática. Então vamos agora passar para um exemplo. Então a gente vai trabalhar no Excel um exemplo desse cálculo. Tranquilo? Pessoal, então vamos para o nosso exemplo. Então trouxe aqui no Excel os dados de uma empresa e alguns pedidos. Então aqui a gente trouxe demonstração de resultado, onde ela chega a um resultado líquido, um lucro de 407 e o balanço patrimonial dela antes de qualquer empréstimo. E durante o período de 2019, a empresa analisa a contração de um empréstimo para um novo projeto, onde o valor emprestado será de 100 mil e aplicando-se uma taxa de 12% ao ano como remuneração. Primeira coisa que esse nosso exemplo pede, para a gente escolher a contração da dívida ou não, a gente vai calcular o custo da dívida. Então, e a gente também vai apresentar qual o benefício fiscal dessa dívida. Então, como que a gente calcula o custo da dívida? Vai ser o CAI líquido igual a CAI bruto, tudo isso multiplicando 1 menos IR e CSLL. Então, levando em consideração que o tributo é 34%, podemos calcular. Então, chegaremos ao que? 0,12 multiplicado por 1 menos 0,34. Então o 12 sai aqui da nossa taxa de juros e o 0,34 o nosso imposto. Então o nosso CAI vai ser de 7,92%. Mas vamos tirar a prova real. Então, quanto custou o custo? Quanto custa esse empréstimo? 100 mil vezes 12%. Acho que tem um zerinho a mais aqui. Agora estamos certos. Ele então nos custa 12 mil. Quanto vai ser o nosso benefício fiscal? Vai ser o que? O valor desses juros vezes o imposto
de renda e contribuição social. Então, 12.000 é o valor que pagamos ao banco, valor que deixamos de recolher de imposto. Então, nosso custo efetivo vai ser o que? O 12.000 menos o 4.080. Então, caso eu venha contrair essa dívida, essa vai ser a despesa que irá reduzir o lucro líquido. Então, nosso novo lucro líquido, como que ficaria? O 407 menos o 7.920. A empresa passa a ter um prejuízo, então, nesse caso, de 7.513. Tudo isso pensando somente no empréstimo, tá ok? Agora, vamos pensar na figura do custo do capital próprio, KP. Então, vamos pintar essas célulazinhas de azul. KP, então, antes da dívida. Como que a gente calcula o capital próprio? Vai ser igual a dividendos dividido por capital próprio, tudo isso vezes 100. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo? Nosso dividendos. Quanto que a empresa está pagando de dividendos? Então, considerando que a empresa apresenta a estrutura baixa e remunera o sócio em 50% do lucro, calcule o capital próprio e o capital total antes e após o empréstimo. Então, nosso dividendos vai ser 50% de 407, tudo isso dividido por 2.799, que vai ser o nosso capital próprio. Então, 7,27 multiplicando por 100, encontramos 7,27%. Isso antes da dívida. E o custo total? Então, vamos ainda deixar na mesma cor. Esse é o azulzinho estranho. Custo total é igual a juros mais dividendos, juros mais dividendos, dividido pela soma do capital próprio mais capital de terceiros. Então vai ficar como o nosso cálculo, lembrando, antes da dívida, igual
zero de juros mais 407 vezes 50%, tudo isso dividido por 5.174, que é o total do capital próprio mais capital de terceiros. Então, só para ficar mais claro, vamos fazer a soma aqui. 1.026 mais 1.349 mais 2.799. Então, chegamos a um custo total de 0,03. Se for para apresentar em percentual, esse valor vezes 100. Então, nosso custo total hoje está em 3,93%. Agora a gente vai pensar nesse mesmo cálculo para uma estrutura após a dívida. Então, o nosso KP vai ser de quanto? Puxa, fiquei na dúvida. Qual que é o meu dividendos? Dividido pela nova estrutura de patrimônio. Vai ser todos esses valores mais os 100 mil contraído. Então, vai ser 1.026 mais 1.349 mais 2.799 mais os 100 mil que eu estou emprestando. Então, chegamos em um custo total da dívida de 11%, ou de 0,11. Então, para achar em percentual, vezes 100, então nossa dívida subiu de 3,93 para 11%. É viável ou não é viável? Aparentemente não é viável, mas a análise a gente vai fazer melhor com outras ferramentas. Então, esse exemplo ajuda a gente a entender um pouco os cálculos, mas a gente vai especificamente para algumas ferramentas na próxima aula para indicar se esse resultado é viável ou não. Essa contração de dívida é vantajosa ou não através de outras ferramentas. Tá ok? Estou deixando para vocês dois exercícios semelhantes a esse, ou seja, resolução praticamente baseada nesse exercício que eu acabei de resolver com vocês, para entrega para a próxima semana. Tá ok? Então, desejo a vocês uma boa semana, bons estudos e até a aula que vem.